Bem-vindos à sua jornada espiritual de crescimento pessoal e descoberta, onde mergulhar nas Sagradas Escrituras é a chave para a verdade e o entendimento profundos. Cada palavra, cada verso, transporta consigo a sabedoria e o amor divino, prontos para transformar vidas e guiar cada passo do seu caminho. No canal Palavra Falada oferecemos uma vasta biblioteca de audiobooks cristãos, repletos de inspiração, ensinamentos e fortalecimento da sua fé. Junte-se a nós nesta jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de deixar seu like para espalhar essa mensagem de esperança e amor, enquanto nos ajuda a crescer e a compartilhar novos conteúdos com você. Deixe os autores mais renomados serem seus professores, suas palavras inspiradoras motivando-o a alcançar novos patamares na vida. Inscreva-se agora e agradeça por se juntar a nós nessa busca pela verdade eterna. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para levar a luz divina a mais corações sedentos por amor e esperança. Até a próxima etapa da sua jornada espiritual. Capítulo 11. Jack Coy. O homem que possuía uma fé ousada. Tive de comparecer perante o juiz, e ele me perguntou se eu era culpado da acusação de perturbar a paz. Então, respondi: a paz? Que paz? Bem, vocês batem palmas, gritam e fazem outras coisas semelhantes, respondeu ele. Senhor juiz, me responda uma coisa: não é verdade que as pessoas, quando estão assistindo a um jogo, também fazem bastante barulho, gritam e batem palmas? Sim, mas parece que as palmas delas não perturbam ninguém. Entretanto, quando vocês fazem a mesma coisa, as pessoas simplesmente não conseguem dormir. E o senhor juiz gostaria de saber qual é a diferença? Sim, gostaria muito. A diferença é que o Espírito Santo está presente em nossos gritos, e isso incomoda os nossos vizinhos, fazendo com que permaneçam acordados. E isso faz com que os bares fechem as suas portas. Jack Coy era um homem grandalhão que, nas reuniões da tenda, demonstrava um senso de humor um tanto indelicado. Ao mesmo tempo, ele era visto pelas crianças de seu orfanato como um pai amoroso e cheio de compaixão. Criado sem pai, tão logo se tornou adulto, aprendeu a fazer de Deus o seu pai. Por causa disso, não tinha nenhuma dificuldade em colocar os homens, independentemente se tinham um título importante em suas denominações, em seus lugares, caso eles tentassem passar por cima da voz de Deus. A personalidade dinâmica deste avivalista quase não deixava margem para uma atitude indiferente em relação a ele. Coy era considerado um avivalista radical porque ele, com alguns outros, estava fazendo de tudo para combater o preconceito racial dentro da igreja. Em uma época em que a segregação racial dominava a sociedade, Coy encorajou fortemente as pessoas de todas as raças e culturas a participarem de suas reuniões. Uma infância infeliz. Jack Coy nasceu no dia 11 de março de 1918, filho de Blanche e George Coy, em Oklahoma. Ele teve 6 irmãos. Blanche foi criada na Igreja Batista, mas não se pode assegurar que ela era salva quando Jack nasceu. Alguns acham que seu pai nasceu de novo em uma cruzada de Billy Sunday, mas George nunca mais frequentou igreja alguma. Os avós de Coy eram cristãos, portanto seu pai foi criado em um ambiente sadio. Além da atmosfera positiva do lar, os avós também eram ricos, e quando faleceram, deixaram uma considerável herança para o pai de Jack. Mas os sólidos princípios de mordomia seguidos pelos avós, aparentemente não foram herdados por George, que tinha o mau hábito de jogar e beber. A mãe de Jack tentou frequentar a igreja por algum tempo, mas como George não a acompanhava, acabou desistindo. Coy sempre achou que as coisas teriam sido diferentes se a sua mãe tivesse perseverado na oração pelo seu marido e continuado a participar da igreja. Quando Coy tinha 5 anos de idade, um caminhão de mudança estacionou na frente de sua casa e ficou emocionado pensando que alguma coisa nova iria ser entregue para eles. Ele observou os homens se aproximando de sua mãe e conversando com ela, e então viu como ela ficou pálida de repente e rompeu em lágrimas. O pequeno Coy percebeu que nada iria ser entregue em sua casa, ao contrário, estes homens tinham vindo para levar embora todos os móveis que eles tinham. George os havia abandonado depois de perder toda a mobília da casa apostando, e estes homens a estavam levando embora.
Enquanto o caminhão se afastava, sua mãe ficou sozinha para enfrentar o futuro com seus 7 filhos. Ela não tinha a quem recorrer, então se ajoelhou ali mesmo e começou a orar. Esta foi a primeira vez que Koi viu a sua mãe orando. Mas as coisas ainda piorariam. No dia seguinte, um homem veio ver a casa deles. Pensando que as intenções dele era comprá-la, Blanche lhe informou que a casa não estava à venda. Eu não vim para comprar a casa, disse o homem, ela já é minha. Sinto muito, mas vocês terão que mudar-se. Era inacreditável. Seu pai tinha perdido a casa por dívidas de jogo. Basta de dados, Sr. COE. Blanche Koi se mudou com seus filhos para Pensilvânia, onde tentou dar-lhes uma vida decente. Moravam num porão. Enquanto a irmã mais velha de Koi cuidava das crianças, a sua mãe trabalhava lavando roupa de dia e estudava enfermaria à noite. Era uma luta terrível para todos. Então um dia, o pai de Koi apareceu na casa dele suplicando a Blanche que voltasse para ele e prometendo abandonar o vício do jogo. Como a vida havia sido difícil para Blanche, atendeu ao apelo de George e voltaram todos a morar juntos em Oklahoma. Mas George começou a jogar novamente, e desta vez a sua esposa o abandonou para sempre. Blanche ficou com a filha e deixou os demais irmãos com o pai. Ninguém o queria. Muitas vezes, as crianças ficavam sozinhas quando seu pai ia jogar. Era comum não terem nada para comer. Não demorou muito e a senhora Koi voltou e levou seus filhos com ela. Quando Koi estava com 9 anos, sua mãe, sentindo-se oprimida pela responsabilidade de tomar conta sozinha de seus filhos, levou Jack e seu irmão a uma casa muito grande. Depois de conversar com as pessoas que moravam ali e despedir-se de seus filhos, foi embora, deixando o pequeno Koi e seu irmão nos degraus da entrada desse orfanato. Mais tarde, Jack escreveria sobre essa experiência. Eu fiquei pensando, meu pai não me quer, e agora minha mãe, a única amiga que eu já tive, também estava virando as costas para mim e me abandonando. Quando a vi se afastando para longe, indo embora, cheguei a pensar que o meu coração explodiria dentro de mim. Fiquei um longo tempo ali parado, observando-a desaparecer e chorando. O que Koi não sabia era que, depois de ter deixado os filhos naquele orfanato, sua mãe também chorou durante vários dias. O irmão de Koi, que era 3 anos mais velho que ele, acabou fugindo do orfanato. Depois de entrar às escondidas dentro de um vagão de trem e roubar uma bicicleta, foi atropelado por um carro na rodovia e morreu na hora. Durante o funeral, o garoto Jack sentiu-se ainda mais só. A garrafa não é a tua amiga. Koi permaneceu no orfanato durante 8 anos. Durante esse tempo, ele aprendeu muito pouco sobre Deus. Assim que completou 17 anos de idade, Jack Koi começou a levar uma vida de bebedeiras e farras. E não demorou muito para que ele se tornasse um alcoólatra, exatamente como o seu pai. Durante esse período de escravidão ao vício do álcool, até houve ocasiões em que Koi tentou se aproximar de Deus. Entretanto, todas as pessoas que frequentavam as igrejas aonde ele ia ocasionalmente, levavam uma vida sem compromisso com o Senhor, e por isso, não tinham respostas para oferecer a ele. Assim, foi se afundando cada vez mais no pecado. Em pouco tempo, a saúde de Jack começou a sentir os efeitos da vida desregrada que ele estava levando. Por causa do álcool, ele adquiriu uma úlcera no estômago e o batimento do seu coração era 2 vezes mais rápido que o normal. Ele estava praticamente morrendo por causa da bebida, e o médico o advertiu de que a sua próxima bebedeira poderia colocar um fim em sua vida. Diante disso, Koi tentou tomar algumas decisões que pudessem livrá-lo. Entretanto, como ainda não conhecia a Deus, ficou imaginando quem poderia ajudá-lo a ficar firme em seu propósito de ficar longe das bebidas. Isso o levou a mudar-se para a Califórnia, pois sua mãe morava lá e, se existia alguém neste mundo que poderia ajudá-lo, esse alguém certamente era ela. Tão logo chegou em casa, sua irmã o convidou para acompanhá-la a uma festa. Porém, enquanto os outros dançavam, Koi arranjou logo um jeito de ir para o local onde estavam servindo as bebidas. Naquela noite, ele foi levado para casa embriagado, contudo, dessa vez sua mãe não tomou conhecimento do ocorrido. Deus me dê até domingo. Na noite seguinte, Koi estava sentindo-se tão mal que achou que morreria. Estava muito fraco e quase não conseguia andar. Acabou tendo de ser levado às pressas em uma ambulância para o hospital e imediatamente medicado. Depois de examinado, sentou-se em uma cadeira e levantou os braços, suplicando: Deus, por favor, não me deixe morrer. Dê-me uma nova chance, eu não quero ir para o inferno.
Então, repentinamente Coy melhorou. Sua fraqueza desapareceu e, da mesma maneira, os sintomas. Ele não tinha a menor ideia do que havia acontecido com ele, mas estava muito feliz. Logo depois disso, Jack Coy decidiu ir embora da Califórnia e levar a sua mãe com ele. Os dois foram para a cidade de Fort Worth, no Texas. Chegando lá, Coy arranjou um emprego de gerente em uma loja de máquinas Singer de costura. Infelizmente, porém, ele já havia esquecido a promessa que havia feito a Deus e, certa noite, voltou para casa alcoolizado. Dessa vez, entretanto, quando caiu em sua cama, não conseguia dormir. Virava para lá e para cá, sob uma grande convicção do Espírito de Deus. Finalmente levantou-se e tomou mais uma dose de uísque, pois, quem sabe, assim conseguiria apagar de vez. Alguns dias depois disso, aconteceu uma experiência única com Coy, que mudaria a sua vida para sempre. Era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, e ele tinha acabado de voltar para casa, bêbado. Então, deitou-se em sua cama e tentou dormir, mas não conseguiu. Ao levantar-se para tomar uma outra dose de uísque, ouviu um barulho e percebeu que havia alguém ali. Assustado, Coy ficou preocupado com o seu coração, pois ele começava a bater e em seguida parava. Batia, parava. Foi então que ouviu uma voz dizendo: "Esta é a sua última chance. Eu já o chamei muitas vezes e agora, estou chamando-o pela última vez." Neste momento, Jack Coy saltou da cama e caiu de joelhos, clamando: Deus, eu te peço, dê-me até domingo. Se o Senhor atender a esse meu pedido, prometo que acerto para sempre a minha vida contigo." Puxa vida, eu consegui. E o domingo chegou e Coy não tinha a mínima ideia de onde deveria ir. Quando ele era mais jovem, tinha sido batizado várias vezes, em vários lugares, mas nada havia sido capaz de mudar a sua vida ou responder aos seus questionamentos. Naquela época, só havia cultos à noite, e por isso, foi somente no fim da tarde que Coy começou a pensar seriamente em algum lugar onde pudesse ir, mas não conseguia pensar em lugar nenhum. Então, às 5 horas da tarde, foi até o seu escritório para procurar algum lugar na lista de telefones. Coy havia ouvido falar de algumas pessoas que tinham o hábito de abrir a Bíblia em qualquer parte dela, apontar o dedo aleatoriamente sobre alguma passagem, e tomar aquela mensagem que estivesse escrita ali como sendo a vontade de Deus para elas. Então, resolveu tentar isso com a lista telefônica. Pegou aquele enorme livro e, fechando os olhos, deixou-o cair, para ver onde é que as páginas ficariam abertas. Pegou-o do chão e seus olhos pousaram exatamente no nome e no endereço da Igreja do Nazareno. Então se dirigiu para aquele local e chegou no estacionamento da igreja 2 horas antes do início do culto. Quando as portas finalmente se abriram, saiu do carro e entrou, sentando-se em um dos últimos bancos. Ao final do culto, o pregador fez o apelo, perguntando se havia alguém ali presente que gostaria de ir para o céu. O pastor disse: "Oferecemos a você, nesta noite, a experiência do novo nascimento." Ao ouvir essa frase, Coy correu para a frente, gritando: "Eu quero essa experiência. E exatamente isso o que eu quero." Então, uma pequena senhora com seus cabelos grisalhos, orou por ele, e, imediatamente Coy sentiu algo que nunca havia sentido. Não estando ainda familiarizado com o linguajar evangélico, começou a correr por todo o canto do salão da igreja, exclamando: "Puxa vida, consegui! Puxa vida, consegui!" Mais tarde, ao relembrar aquele momento, Coy diria: "Eu não sabia qual era o significado de glória e aleluia. E eu tinha que botar para fora o que sentia, algo que estava dentro de mim." Naquela noite Coy voltou para casa às 4 horas da manhã. Ele havia ficado na igreja durante todo esse tempo, orando e louvando a Deus. O que eles fizeram a você? Durante os próximos 6 meses, Jack Coy foi um homem faminto. Ele ia para a igreja todas as noites e permanecia lá até as primeiras horas da manhã seguinte. Ele praticamente devorava a sua Bíblia e estava constantemente se imaginando no lugar de algum personagem bíblico. Sua mãe observava o seu comportamento e estava muito preocupada com isso. Finalmente, uma noite, quando ele estava se aprontando para sair, ela lhe perguntou se ele estava indo para a igreja, e é óbvio que ele estava. Então ela disse: "Decidimos ir com você, para descobrirmos o que foi que esse povo lhe fez." Ao final da mensagem, sua mãe foi uma das que atendeu ao apelo. Ela não sabia como orar e, por isso, disse simplesmente: "Ó Senhor, me dê o que o Senhor deu para Coy." Imediatamente ela veio correndo até onde estava o filho, e em prantos lhe disse: "Jack,
Eu recebi, eu recebi. Quando eles se sentaram no banco, Coy e a mãe se abraçaram, louvando a Deus. De volta para casa, mais tarde naquela noite, pararam em um supermercado para comprar alguns alimentos. Havia bem poucas pessoas fazendo compras àquela hora, e nem Coy e nem a sua mãe estavam conseguindo conter a alegria. Assim, começaram a correr de um lado para o outro nos corredores, gritando, rindo e louvando a Deus. O responsável pelo açougue disse a eles: "Parece que vocês acabaram de ser salvos." Então eles contaram o ocorrido para aquele atendente, e lágrimas começaram a rolar em seu rosto. Não demorou muito e ele estava ajoelhado, pedindo a Deus que o salvasse também. Eles lançarão uma maldição sobre você. Aproximadamente 1 ano e meio depois de aceitar a Jesus, Coy ficou sabendo, pela primeira vez, de uma reunião dos Santos Roladores. Então, por pura curiosidade, ele e sua irmã resolveram tirar aquela história a limpo. Na verdade, ele achou que a reunião era muito parecida com as da Igreja do Nazareno, com exceção do falar em outras línguas, e do fenômeno das pessoas caírem debaixo do poder de Deus ao aproximar-se do altar. Inicialmente ele chegou a pensar que elas estivessem desmaiadas. Finalmente o pregador viu Coy e, apontando o dedo para ele, perguntou: "Você é crente?" Depois que Coy respondeu afirmativamente, o pastor continuou: "Você já é batizado com o Espírito Santo? Já falou em línguas?" Ao que Jack respondeu: "Não, senhor, e também não quero." Então o pastor prosseguiu na sua conversa: "Hoje, quando você for para casa, aceitaria o desafio de ler tudo o que encontrar na Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo? E que, depois, se ajoelhará e orará a Deus perguntando a Ele que, se essa experiência for para você, vai aceitá-la. Caso ela não seja para você, então, tudo bem." Coy respondeu-lhe: "Claro, porque eu tenho certeza de que a Bíblia não menciona nada sobre falar em línguas." Ao ouvir essa resposta de Coy, quando este virou-se para ir embora, o pastor lhe disse: "Tudo bem, vá para casa e leia a sua Bíblia." Chegando lá, Coy foi ler a Bíblia, e em cada referência que ele verificava nas Escrituras, encontrava o termo "outras línguas." Assim, na noite seguinte, ele foi até a casa do seu pastor da Igreja do Nazareno. Quando Coy mostrou-lhe as passagens no livro de Atos, sobre falar em outras línguas, o pastor disse: "Se algum dia o Senhor quiser que você fale em línguas, Ele vai lhe chamar para o campo missionário e lhe dar essa capacidade, para que você possa se comunicar com os nativos." Essa explicação fez sentido para Coy e, assim que ele se virou para sair, o pastor lhe advertiu: "Fique longe desses santos roladores ou eles lançarão uma maldição sobre sua vida. Se eu não receber isso, eu morro." Naquela noite, Coy não quis ir à reunião com a sua irmã. Ele disse a ela que aquelas reuniões eram coisa do diabo. Ao ouvir isso, ela respondeu: "Então, me diga uma coisa. Por que é que as pessoas que estão ali conseguiram parar de mentir e roubar, e de fazer outras coisas erradas?" Depois de dizer-lhe isso, ela foi para a igreja sem ele. Coy ficou ali na cama, se debatendo durante muito tempo. Entretanto, algum tempo depois, levantou-se, colocou uma roupa, e foi para a reunião. Quando chegou ao salão da reunião, o pregador mais uma vez apontou para ele, e novamente Coy lhe disse que não queria falar em línguas. Então o ministro falou: "Bem, vamos considerar você um caso especial. Se Deus quiser enchê-lo com o Santo Espírito, sem que tenha de falar em línguas, da nossa parte tudo bem." "Se é assim, então eu vou", respondeu Coy. Em seguida foi até a frente, mas as pessoas que se aglomeraram em volta dele pareciam estar se contradizendo umas às outras, quando clamavam: "Liberta-o, domina-o, esvazia-o, enche-o." Depois de alguns minutos disso, Jack desceu do altar mais do que depressa, e saiu correndo do templo. Já do lado de fora, respirou aliviado e procurou se recompor. Tentou desfazer o amassado de sua roupa e deu um sorriso enquanto dizia para si mesmo: "Com certeza, estou convencido de que não existe este negócio de falar em línguas." Então, quase que imediatamente, sentiu Deus falando ao seu coração: "Você deseja tanto isso que não sabe o que fazer. Você sabe que essa experiência é para você, e que é totalmente verdadeira." Depois dessas palavras, Coy começou a se lamentar: "Senhor, se eu não conseguir isso, eu morro." E durante todo o trajeto de volta para sua casa, ele foi clamando: "Louvado seja Deus por sua glória." A próxima noite chegou e Coy foi correndo para o culto. E tão logo fizeram o apelo para aqueles que gostariam de receber o batismo com o Espírito Santo, ele foi para a frente mais que depressa.
E novamente as mesmas pessoas vieram para ficar ali com ele, contudo, desta vez ele permaneceu ali. De repente Koi viu uma luz muito brilhante, e quanto mais a luz brilhava, mais ele ia sentindo-se como que sumindo, e quanto mais ele louvava a Deus, mais brilhante a luz se tornava. Finalmente sentiu que uma mão descia e segurava a sua. Era Jesus, e os dois seguiram caminhando juntos, e puderam conversar durante um bom tempo. Quando Koi acordou, estava deitado no chão. Era 4 horas da manhã, e ele estava falando em línguas. Na verdade, tudo o que ele conseguiu fazer durante os próximos 3 dias foi falar em línguas. Ele só conseguia falar em sua língua nativa se escrevesse em algum papel. Durante aqueles dias, ele viveu como que em uma atmosfera celeste, onde toda a criação parecia louvar ao Senhor. A escola bíblica, Joanita e o exército. Durante os anos de 1939 e 1940, Koi frequentou o Soulchester Bible Institute, uma faculdade bíblica das Assembleias de Deus. Nessa época, o Sr. P.C. Nelson era o reitor daquele instituto. Durante o seu tempo ali, Koi conheceu uma moça que se chamava Joanita Scott. Mais tarde, aquele encontro provaria ser bem mais que uma simples coincidência. Em 1941, depois do ataque das forças japonesas a Pearl Harbor, Koi alistou-se no exército. Inicialmente ele não ficava muito à vontade de orar, e nem de agir como um cristão perto de seus amigos soldados. Entretanto, uma vez que ele percebeu que esses homens grosseiros não tinham nenhuma vergonha da maneira como agiam, decidiu portar-se como um verdadeiro crente, e sofreu muitas perseguições por causa disso. Contudo, a perseguição não o intimidou e nem o fez parar. Na verdade, logo ele percebeu que era tão ousado quanto aqueles homens, a única diferença era que ele obedeceria à voz de Deus. Assim, aproveitou todas as oportunidades que teve para pregar. Durante o tempo que passou servindo no 130º Esquadrão de Bombas em Walterboro, no estado de Carolina do Sul, Koi tinha permissão para ir a qualquer lugar que desejasse. Ele estava alojado no meio do nada, e a igreja mais perto ficava a mais de 70 quilômetros de distância. Sendo assim, todas as noites ele andava 8 quilômetros, depois pegava carona no restante do percurso, para poder frequentar a igreja. Independentemente de chover ou não, ele não perdia um único culto sequer. E isso durou pelo tempo de 6 meses. Certo dia o seu superior mandou que ele ajuntasse suas coisas, pois ele estava sendo mandado para a enfermaria do quartel. De lá, ele seria mandado para o hospital. Koi protestou veementemente contra essas providências, principalmente depois que entendeu que estava sendo mandado para a enfermaria onde ficavam os casos psiquiátricos. Depois da consulta com o psiquiatra, Koi disse ao médico que qualquer pessoa que desobedece à Bíblia é louca, e não o contrário disso. Resultado: Koi foi confinado. A vida na ala psiquiátrica. Koi sentia muita vontade de orar e jejuar, mas sabia que isso contribuiria ainda mais para convencer o pessoal do hospital de sua loucura. Depois de estar confinado por 9 dias, Koi começou a clamar a Deus. Ele abriu a sua Bíblia no livro de Atos, e leu a passagem que conta como Deus enviou um anjo para fazer tremer a cela da prisão onde estavam Silas e Paulo, e abrir a porta da prisão onde se encontravam. Ao ler esse relato, Koi sentiu-se envergonhado por causa de sua atitude de fraqueza, e resolveu levantar a sua voz e cantar. De repente, ele ouviu uma batida em sua porta. A seguir, o jovem guarda da ala psiquiátrica entrou na cela. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: "Pregador, eu suportei isso enquanto pude. Eu venho aqui todas as noites, e tenho de ouvir as suas orações, o seu clamor, e a sua busca por Deus a noite inteira. Eu ficarei louco se não receber isso que você possui. Meu pai era um pregador pentecostal, mas eu nunca fui salvo. Por favor, será que você poderia orar para que eu receba a salvação?" Koi ajoelhou-se com o jovem, clamou em seu favor, orou por ele e presenciou a sua gloriosa salvação. Depois da oração, eles gritaram tão alto que os demais reclusos acordaram e começaram a gritar também. Com o coração transbordando de gratidão, o jovem disse para Koi: "Eu não sei o que poderei fazer por você, mas prometo que vou tentar." E já na manhã seguinte, Koi foi posto em liberdade. Um pouco relutante, porém, o médico disse-lhe que seu estado de saúde era precário, e que estava sofrendo de psiconeurose ou fanatismo religioso, contudo, não era nada muito perigoso. Durante o tempo em que esteve no exército, Koi mudou de companhia 7 vezes.
E em cada uma delas, mais cedo ou mais tarde, eles o colocavam por algum tempo na ala psiquiátrica, simplesmente porque não sabiam como lidar com ele. Seja o quê? Depois de servir no exército por um período de 1 ano e 3 meses, Coy começou a sentir um desejo ardente de pregar o evangelho. Quando ia para a cama, à noite, ficava deitado, se imaginando pregando para as multidões. Durante o dia, ficava pregando para si mesmo. Finalmente decidiu fazer uma visita ao pastor da Igreja de Deus naquela cidade, com a esperança de ter a oportunidade de pregar. Então o pastor o convidou para ajudar no altar, orando pelas pessoas que aceitavam a mensagem do Evangelho. Entretanto, não era bem isso que Coy queria, e por essa razão, resolveu ir embora. Contudo, ao virar-se para sair, sentiu o Senhor falando ao seu coração que deveria ir até o pastor e dizer-lhe que faria qualquer coisa que ele lhe pedisse para fazer. Bem, estou muito contente de ouvir isso, respondeu o pastor. Recentemente o nosso zelador nos deixou e eu ficaria muito feliz se você pudesse fazer o serviço de limpeza da igreja, concluiu. Ao ouvir isso, Coy sentiu-se insultado e disse ao pastor que havia sido chamado para pregar, e não para ser zelador de igreja. Então ele virou-se e se retirou. Porém o Senhor continuou a tratar com Coy e após mais uma noite sem dormir, voltou à igreja para ser o seu novo zelador. Treinamento espiritual. Mais tarde, Coy disse que aquele pastor fora o inspetor mais exigente para quem ele já trabalhará na vida. Ele costumava passar a mão sobre os bancos de madeira para ter certeza de que estavam realmente limpos. Depois de alguns meses trabalhando ali, aquele pastor convidou Coy para ser professor na escola dominical. Jack Coy ficou simplesmente maravilhado. Finalmente ele teria a oportunidade de pregar. Essa alegria, entretanto, durou só até que ele ficou sabendo que ensinaria a classe de iniciantes. Coy ficou chocado. Primeiro, ele resistiu, depois, embora relutante, resolveu aceitar. Seus alunos tinham entre 1 e 3 anos de idade. Depois de algum tempo, Coy foi promovido a líder de louvor, depois para líder de jovens e, mais tarde, para pastor auxiliar. Quando o atual pastor fora chamado para pastorear uma outra igreja, a congregação convidou Coy para ser o seu substituto. Assim, finalmente Coy teria a sua chance de poder pregar para alguém. O casamento e a visão. Durante aquele tempo que Coy estava trabalhando nessa igreja, ele ouviu a notícia de que Joanita Scott estava viajando pelo país com um grupo musical. Durante os últimos anos, ela e Jack haviam trocado correspondências, mas o relacionamento deles nunca havia seguido o rumo do romantismo. Depois que a Igreja de Deus resolveu contratar um novo pastor, Coy decidiu começar o seu próprio ministério. Então, ele escreveu para o grupo musical do qual Joanita era parte, os Southern Carolers, os Cantores do Sul, pedindo que eles viessem até a sua cidade para ajudá-lo a começar aquele novo trabalho. Entretanto, quando o grupo chegou na cidade, os planos de Coy tiveram de mudar drasticamente. É que ele fora confinado ao seu posto no exército, e por algum tempo, não poderia mais conduzir reuniões regulares. Assim, Coy providenciou para que o grupo musical de Joanita se apresentasse em outras reuniões de avivamento, e se encontrava com ela depois dos cultos. Durante esse tempo, ele e Joanita se aproximaram mais um do outro, e em pouco tempo, estavam casados. Coy conseguiu, com um órgão do governo, um local para morarem. Completamente sem dinheiro, tiveram de dormir no chão de concreto e usar os cobertores do exército para se cobrirem, sem falar no jejum forçado de 3 dias, até que, finalmente, puderam comprar alguma coisa para comer. Contudo, não demorou muito e os dois já tinham uma casa de 3 cômodos mobiliada, um carro e $1.000 no banco. Ele era habilidoso com as mãos, e por isso, conseguiu consertar um rádio e vendê-lo por $60. Também conseguiu triplicar o investimento que fizera com a venda de algumas galinhas. O carro ele havia adquirido por haver ajudado um amigo. Durante esse tempo, Coy começou a orar ao Senhor pedindo entendimento sobre o ministério de cura divina. Ele já havia ouvido falar sobre pessoas que tinham sido curadas, mas não sabia nada a esse respeito. Certo dia, caiu no sono enquanto lia um livro de P.C. Nelson, que tratava desse assunto. Durante o sono, sonhou que sua irmã estava morrendo em um quarto de hospital, e, de repente, uma luz muito brilhante encheu o quarto onde ela estava. Ela pulou da cama imediatamente e começou a correr e a gritar: "Estou curada! Estou curada!" No próximo dia, Coy descobriu que aquele seu sonho era realidade. Sua irmã estava com pneumonia dupla e havia sido desenganada pelos médicos.
Ele partiu imediatamente para vê-la. Assim que Koi entrou no quarto de hospital onde estava a irmã, percebeu que tudo ali era exatamente como havia visto em seu sonho. Depois de uma série de acontecimentos críticos, e totalmente contra todas as previsões, Deus curou e salvou a sua irmã, no último momento possível. E esse foi um tremendo milagre, que afetou poderosamente a vida de Jack Koi. Pronto para morrer. Em 1944, quando Joanita estava grávida do primeiro filho, Koi caiu gravemente enfermo. Ele contava com apenas 26 anos de idade, mas havia contraído malária. Seu peso havia baixado de mais de 110 quilos, para menos de 65. Ele era pele e ossos. Certo dia, a febre chegou a mais de 40 graus e durou 54 horas. Seu baço e fígado atingiram o dobro do tamanho normal, infligindo-lhe tamanha dor a ponto de ele morder a língua até sangrar. Finalmente, depois de a febre abaixar até um ponto em que Koi podia entender o que as pessoas estavam falando, os médicos o colocaram a par de suas reais condições. Alguns dias depois, quando viram que já não havia mais nada que a medicina podia fazer por ele, os médicos lhe deram alta para que pudesse voltar para casa, para perto de sua família. Sua oração sincera foi: "E agora, Senhor, o que eu vou fazer?" Ao que Deus lhe respondeu: "Eu o chamei para pregar o evangelho, por isso, vá lá fora e pregue." Durante algum tempo, o estado de saúde de Koi parecia bom, todavia, logo uma outra crise de malária o derrubava. Fortes sensações de frio e febre fizeram com que Koi ficasse prostrado. Com todas as complicações com essa doença, era muito difícil para ele levar uma vida normal. As fortes dores em seu baço e fígado eram quase insuportáveis. Joanita ficava sentada ao seu lado durante horas, aplicando bolsas de gelo para aliviar-lhe as dores. Chegou um dia que Koi pensou que não aguentaria mais aquela situação. Então, pressentindo que estava chegando a hora de o seu marido morrer, Joanita saiu do trailer onde moravam, em prantos. Foi então que Deus passou a mostrar várias coisas para Koi, sobre as quais ele deveria se arrepender. Esse processo durou por algum tempo e, quando terminou, Jack Koi sentia-se livre em seu interior. "Tudo bem, Senhor, estou pronto para ir agora", foram finalmente as suas palavras com relação ao seu final. Nesse momento, ele ouviu uma voz falando ao seu coração: "Você está pronto para ir, mas não precisa." Então, repentinamente, Koi sentiu-se como se estivesse coberto por um óleo morno, da cabeça aos pés, quando o Senhor falou: "Você está curado agora." Koi pulou da cama, agarrou a sua esposa, que nesse momento estava dormindo ali perto dele, e gritou: "Querida, querida, eu estou curado, eu estou curado." E na noite seguinte, apesar de ser atormentado por pensamentos sussurrados pelo diabo, Koi se vestiu e foi pregar no meio da rua, onde 3 pessoas receberam a salvação. Mais tarde, naquele mesmo ano, a Igreja Assembleia de Deus o ordenou ao pastorado. E desse dia em diante, Koi nunca mais teve outro ataque de malária. Deus verdadeiramente o havia curado. Oh não! Uma pessoa cega! Em 1945, Koi foi para a cidade de Longview, no estado do Texas, onde continuou a estudar e a orar a respeito do assunto de cura divina. Ele pediu a Deus uma demonstração especial a respeito do poder divino, e depois, decidiu anunciar uma campanha de cura divina. Deus abrirá os olhos aos cegos, fazer o paralítico andar e o surdo ouvir. E ele vai fazer isso exatamente aqui, nesta igreja, amanhã à noite. Essa foi a sua ousada confissão de fé. Na noite seguinte, a igreja estava lotada. Após a pregação de Koi, as pessoas fizeram filas para receber oração. As enfermidades não eram assim tão graves. Algumas dores no estômago, dores de cabeça, e ainda outras indisposições menos sérias. Entretanto, de repente Koi ergueu os olhos, e a avistou logo adiante uma mulher cega. "Ó Senhor, o que é que eu vou fazer com ela?", perguntou ele, e já começou a se preocupar com o que as pessoas diriam se ela não fosse curada. Quando chegou a vez dela receber oração, deu um passo à frente. Koi, porém, pediu que a senhora fosse novamente para o final da fila. Ele acreditava que, quando chegasse novamente a vez dela, a pequena fé que ele tinha já teria aumentado o suficiente para realizar aquela cura. E não demorou muito para que ela chegasse até ele novamente. Desesperado, Koi orou: "Senhor, aquela senhora já está quase aqui na frente outra vez. O que eu vou fazer?" E o Senhor respondeu rapidamente dizendo: "Filho, afinal de contas, o que o fez pensar que poderia abrir os olhos aos cegos? Faça o que é para você fazer, e eu farei o que somente eu posso fazer."
Jack Coy se arrependeu de sua atitude, orou por aquela mulher e a ungiu com óleo. Seus olhos se abriram e ela disse que podia ver alguma coisa se movendo no fundo da igreja, mas a imagem não era nítida. Então, lembrando-se de que Jesus, certa ocasião, havia orado 2 vezes para que uma pessoa fosse curada, Coy orou novamente. E dessa vez ela começou a gritar: "Eu posso ver. Estou vendo." A expansão do ministério. A notícia da cura dessa senhora logo se espalhou pela cidade, e a fé de Coy se fortaleceu enormemente. Um pastor de Oklahoma pediu que ele fosse até a sua cidade para realizar uma campanha de 3 dias. Depois da primeira noite, onde surdos e mudos haviam sido curados e paralíticos tinham largado as suas muletas e passado a andar, os responsáveis por aquelas reuniões tiveram de alugar o ginásio de uma escola, para poderem acomodar todas as pessoas. Naquele tempo, Coy achava que tinha de permanecer no local de reuniões orando por todos aqueles que vinham em busca de oração. E às vezes ele chegava a ficar ministrando aquelas pessoas até às 5 da manhã do dia seguinte. Assim, quando começou a viajar pelo estado de Oklahoma, orando pelos enfermos, praticamente não tinha tempo para dormir. Em algumas cidades, ele ficava na casa dos irmãos, e quando isso acontecia, as pessoas costumavam vir a essas casas para receberem oração. Se ele estivesse dormindo, elas esperavam até que acordasse. Contudo, se houvesse um grande número delas, ele era acordado para que pudesse orar por suas necessidades. Às vezes isso se repetia até por 4 ou 5 vezes em um único dia. Por isso, não demorou muito e o corpo de Coy começou a dar sinais de cansaço. Afinal de contas, ele estava dormindo apenas pouco mais de 1 hora cada noite. Entretanto, as necessidades das pessoas eram muitas e exigiam que ele orasse por elas a qualquer hora que viesse. Naqueles dias, campanhas de cura eram algo novo, e havia muitos princípios nas práticas ministeriais que o povo ainda não compreendia. Finalmente, Deus disse a Coy que ele precisava agir com sabedoria e procurar descansar adequadamente. Assim, ele obedeceu ao Senhor e se fortaleceu, para prosseguir em seu ministério junto aos doentes. Diga adeus à sua casa. Em 1946, Coy juntou os seus esforços editoriais aos de Gordon Lindsay, na publicação da revista The Voice of Healing, A Voz da Cura, e foi nomeado seu coeditor. Então, em 1947, Coy e sua esposa tomaram uma decisão drástica, que iria lhes afetar o resto da vida. O casal havia adquirido uma pequena casa, e Joanita tinha muito orgulho da mesma, pois a havia mobiliado com muita graça, e fazia questão de manter o seu gramado impecável. Entretanto, certo dia, após voltarem para casa, vindos de um culto, Joanita começou a chorar. Ela sabia que Deus estava lhes pedindo que vendessem a casa e tudo o mais que possuíam, para se dedicarem de tempo integral à obra de Deus. Assim, decidiram vender. E logo no outro dia, ainda pela manhã, antes mesmo de Coy se levantar, alguém já estava em sua porta interessado em comprar a sua casa. Assim, poucos dias depois, Coy comprou uma velha tenda, uma nova caminhonete e um trailer. Desta forma, os Coy estavam prontos para partir, e o primeiro lugar para onde foram foi a cidade de Chickasha, em Oklahoma. Na segunda noite de reuniões, eles experimentaram o seu primeiro desafio ministerial. É que caiu uma forte chuva, fazendo com que todo o tecido da parte de cima da tenda se rasgasse, ficando apenas as cordas. Depois da tempestade, o pastor local os desafiou a se examinarem para saber se realmente estavam dentro da vontade de Deus, ao que Joanita respondeu: "Mesmo se perdermos tudo o que temos, ainda assim teremos certeza de que estamos no centro da vontade de Deus." Quando ela ia saindo, o pastor lhe disse: "Se vocês têm tanta fé em Deus assim, eu também tenho fé suficiente para ajudá-los." E, dizendo isso, entregou a ela uma oferta de $100. Ao final dessa primeira campanha, os Coy tinham dinheiro suficiente para trocar a lona da tenda, e ainda comprar uma caminhonete maior para carregá-la. As histórias da tenda. Em 1948, Coy seguiu para a cidade de Redding, na Califórnia, após ser especificamente orientado por Deus para aquela localidade, para realizar a sua próxima reunião. Antes de receber essa diretriz de Deus com relação ao seu próximo destino, ele nunca havia ouvido falar em tal cidade. Quando chegaram ali, o diabo começou a trabalhar para impedir as reuniões. O responsável pelo corpo de bombeiros daquela cidade disse a Coy que a sua tenda não era à prova de fogo e que, por isso, não daria permissão para ele armá-la.
O custo de transformar a tenda para que se tornasse a prova de fogo ficaria em $1.700, enquanto o preço total da tenda era de apenas $400. Coy então resolveu comprar a solução à prova de fogo e fazer, ele mesmo, o trabalho. Assim, mergulhou cada parte da tenda nessa mistura até que toda a lona ficasse imersa. Contudo, essa solução paliativa não passou na inspeção do chefe dos bombeiros. Quando viu que sua tentativa não havia dado certo, profundamente frustrado, Coy começou a chorar. Diante dessa cena, o bombeiro lhe disse que, se aquelas reuniões significavam tanto para ele, permitiria que Coy desse prosseguimento na execução dos seus planos e montasse a sua tenda. Nas primeiras reuniões, a frequência foi pequena, entretanto, Coy permaneceu orando fielmente pelos doentes. Entre as pessoas que vieram, havia uma senhora que usava colete ortopédico e muletas que foi totalmente curada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela pôde ajoelhar-se ao lado de sua cama e orar. Ela orou até o sol raiar e depois, foi novamente para a reunião. Seu testemunho alvoroçou toda a cidade. Ela contou que os médicos já estavam prontos para amputar a sua perna. Coy divulgou o testemunho dessa mulher na rádio, e por causa disso, a gerente da estação radiofônica entregou sua vida a Jesus. Uma proeminente senhora católica chegou naquela noite à reunião, em um Cadillac dirigido por um chofer. Ela se converteu naquela ocasião e imediatamente fechou todos os seus estabelecimentos onde eram vendidas bebidas alcoólicas. Sempre que ela chegava para as reuniões estava com as mãos erguidas e ao sair, também as mantinha levantadas. Até aquela época, as ofertas eram muito poucas, e os credores já haviam ameaçado tomar a caminhonete de Coy. Por isso, ele levantou-se em frente da congregação e disse aos irmãos que precisava desesperadamente de $740. Quando ele disse isso, uma senhora caminhou em sua direção e preencheu-lhe um cheque no valor total do que ele precisava. 2 noites mais tarde, ele disse: "Eu gostaria muito de ter um órgão Hammond ou algum tipo de música aqui em nossa tenda", e aquela mesma senhora comprou o órgão para ele. O grupo de avivamento de Coy permaneceu ali na cidade de Redding durante 1 mês e 3 semanas, e conseguiu levantar dinheiro para pagar as despesas da próxima cruzada. Após umas merecidas férias, a família Coy continuou ministrando na Califórnia. Em Fresno, ele chegou a ser preso sob a acusação de perturbar a paz da cidade. Coy se declarou inocente, e a acusação só foi a julgamento muitos meses depois. Entretanto, o caso foi arquivado por falta de provas, e nunca mais se fez qualquer menção no assunto. O homem e o ministro. Coy era um homem impetuoso que, com maestria, dominava suas plateias. Diziam dele que podia mostrar-se atrevido, irritado, impertinente, humilde e sempre corajoso. Também diziam que ele amava uma controvérsia e que atraía muitas sobre a sua pessoa. Era alguém que gostava de uma disputa. Gordon Lindsay escreveu o seguinte a respeito dele: em sua infância e juventude, era questão de lutar ou morrer, por isso, ele ficou desse jeito. A fé de Coy era ao mesmo tempo temerária e desafiadora. Contudo, as pessoas que saíam das reuniões curadas não pareciam se importar com isso. Com frequência, ele dava tapas nas pessoas ou as sacudia. Entretanto, da mesma forma, elas não pareciam se incomodar. Todas saíam curadas. Algumas nem sentiam o tapa. Coy foi também o primeiro evangelista a atrair e dar boas-vindas a pessoas da comunidade negra, que compareciam às reuniões em grande número. Usava de certa aspereza ao pregar e costumava dar nome aos bois. Certa ocasião, um grupo de jovens que estava em pé, em cima das cadeiras da tenda, e ele gritou para eles: "Estas cadeiras são minhas. Eu não teria coragem de fazer isso se fosse na casa de vocês." Em uma outra ocasião, um patrulheiro rodoviário chegou para ele e lhe disse que a sua multidão estava bloqueando a estrada, e que ele deveria tirar as pessoas dali. Então, Jack Coy respondeu dizendo que não tinha nada a ver com a estrada, e que era responsabilidade da patrulha prender as pessoas que estavam ali, caso quisessem que ele saísse. Em seguida, deu continuidade à sua pregação, sem se incomodar nem um pouco com a exigência do guarda rodoviário. Por volta do ano de 1950, Coy parecia estar em constante competição com os outros pregadores, e uma maneira de demonstrar isso era providenciando sempre tendas cada vez maiores. Mesmo assim, todas as noites o seu pessoal ainda tinha de dispensar milhares de pessoas que compareciam para assistirem às suas pregações, mas que não encontravam lugar.
Em 1951, Coy foi a uma das reuniões de Oral Roberts. Ele mediu o tamanho da tenda de Roberts e encomendou uma ainda um pouco maior. Depois, em julho daquele mesmo ano, ele publicou uma notícia na revista The Voice of Allen, que dizia o seguinte: uma carta da fábrica de tendas Smith, da cidade de Dalton, no estado da Geórgia, afirma que, segundo as suas medidas, a tenda de Coy é, por uma pequena margem, a maior tenda de reuniões evangelísticas do mundo. Considerando que a tenda de oração, de Oral Roberts, mede 27,5 por 42 metros, então ele tem a maior tenda equipada. Tanto a tenda de Coy como a de Oral Roberts são maiores do que a grande tenda do circo Ringling Brothers. A visão do rosto sardento. Certa noite, em uma reunião na cidade de Lubbock, Texas, um garoto sardento aproximou-se do avivalista. Abraçando as pernas de Coy, o menino disse meio que com a língua presa: por favor, ministro, me deixa ir para casa com você. Então, uma senhora apareceu e o afastou, enquanto Coy ficou observando-o afastar-se. Entretanto, aquela cena ficou na mente de Coy a noite inteira. No próximo dia, F tentou encontrar o garoto, mas não conseguiu. Pelo fato de ele mesmo ter sido uma criança sem lar, Coy sempre sentiu em seu coração que algum dia ele ainda trabalharia com essas crianças, providenciando-lhes um abrigo decente. Entretanto, ele sabia que, se Deus tinha colocado esse desejo em seu coração, também teria de colocá-lo no coração de Joanita. Jack Coy não conseguia esquecer-se do rosto sardento daquele jovenzinho. Finalmente, enquanto dirigia para casa, depois de uma reunião, Coy perguntou à sua esposa: querida, o que você diria se eu lhe dissesse que o senhor tem falado comigo sobre abrir um lar para crianças de rua? Ambos sabiam que, em termos financeiros, esse projeto era praticamente impossível. Contudo, Joanita respondeu: eu sempre pensei que deveria trabalhar em uma casa para crianças, talvez seja isso mesmo. Então, vá em frente e obedeça a Deus. Pouco a pouco. Agindo em obediência, o casal Coy deu uma pequena entrada na compra de um terreno em Dallas, e continuou com suas cruzadas de cura divina. Em todas as reuniões, Coy falava com as pessoas sobre seus planos de abrir uma casa para crianças, e logo o povo começou a fazer doações de madeira e material. Jack e Joanita colocaram a própria casa à venda, a qual foi vendida na mesma semana. Eles usaram o dinheiro para ajudar a pagar os operários. Depois, mudaram-se para uma parte da casa das crianças, que ainda estava em construção, e viveram lá até que a casa estivesse toda pronta. A casa ainda não possuía água encanada e o sistema de aquecimento não era suficiente para manter todos os cômodos aquecidos. Por isso, o bebê deles pegou pneumonia. O casal entregou a saúde do filho nas mãos de Deus e partiram para mais uma campanha. Depois de terem viajado mais ou menos os 50 quilômetros, a febre do bebê cedeu, e ele passou a brincar. Ele havia sido instantaneamente curado. Pouco a pouco Deus foi providenciando os recursos necessários para o trabalho com a casa das crianças. As pessoas começaram a doar cortinas, cobertores, roupas, e não demorou muito, e o casal Coy pôde fazer a sua inauguração. A casa estava pronta e começaram a receber as crianças. Certo dia, enquanto Coy observava os garotos brincando, um garotinho veio até ele e lhe disse: agora você vai ser o meu pai. Logo havia um monte deles abraçados a Coy, querendo receber o seu amor. A respeito disso, mais tarde Coy disse o seguinte: parecia que, finalmente, o meu sonho havia se tornado realidade. Deus disse não. Bob Davidson era um dos garotos da casa. Seu pai havia ficado paralítico, e não tinha condições de sustentar a família. Embora Coy fosse um evangelista de fama nacional, Davidson dizia que ele era como um pai amoroso quando estava em casa. Algumas pessoas lembravam-se de Jack Coy como sendo uma pessoa que estava sempre feliz. Era um homem que amava a diversão, e que tinha o maior prazer em fazer brincadeiras com as pessoas. Contudo, sempre ouvia o Senhor com relação às crianças e sabia exatamente onde estabelecer os limites. Certa ocasião, depois de estar na casa por vários anos, Davidson quis ir à feira estadual com alguns amigos. Quando ele foi pedir dinheiro a Coy para poder entrar na feira, este lhe disse que, se terminasse as suas tarefas, poderia ir. Assim, o garoto trabalhou duro para conseguir terminar suas obrigações em tempo de ir. Ao final, correu ao encontro de Coy, gritando que havia terminado todo o trabalho. Nessa mesma hora, os rapazes com quem ele estava indo para a feira pararam em frente da casa, em um carro modelo Plymouth Fury novinho.
Eles acenaram para Davidson, pedindo que se apressasse e entrasse no carro, para que pudessem partir. Observando aquela cena, Coy deu a Davidson o dinheiro pelo seu trabalho, mas mudou de ideia com relação a deixá-lo ir à feira. Jack disse a ele: Deus me disse para não deixá-lo ir neste passeio. É claro que o garoto não entendeu nada. Ele gritou e praguejou, dizendo: Você mentiu. Você mentiu para mim. Em seguida, saiu correndo e foi para um outro canto da casa, emburrado. Algum tempo depois, Coy foi até onde ele estava, e disse-lhe: Se você realmente deseja ir a essa feira, eu mesmo o levo até lá. Porém, Deus me disse que você não poderia ir com aqueles rapazes. Por isso, não me senti bem em deixá-lo ir. Então o rapaz enxugou o rosto, e foi para a feira com Coy. Quando estavam seguindo pela estrada, uma ambulância e um carro de polícia passou por eles a toda velocidade, seguindo direto à frente. Prosseguindo em sua viagem, nada se pode comparar ao horror da cena que encontraram. Bem diante de seus olhos, no acostamento, estava o Plymouth Fury zerinho, todo retorcido e destruído. Ao lado do carro, espalhados pelo chão, estavam os corpos dos amigos de Davidson, todos mortos. Coy e o jovem ficaram ali, parados à beira da estrada, abraçados e chorando. Vestidos como a realeza. Davidson nunca se esqueceu de como Coy se importou com ele o suficiente para conseguir ouvir o aviso do Senhor sobre o perigo que estava correndo. Ele crê, com toda certeza, que deve a sua vida única e exclusivamente à compaixão de Jack Coy. A casa das crianças, às vezes, chegava a abrigar até umas 17 crianças. Davidson lembra que, certa vez, esse número chegou a 100. Algumas chegavam tão sujas que precisavam tomar banho umas 4 ou 5 vezes para que se conseguisse enxergar o seu couro cabeludo. Muitas daquelas crianças tinham sido abandonadas e deixadas passando fome. Eram os vizinhos delas que avisavam as autoridades sobre as suas condições. Depois, a casa das crianças acolhia a quantas tinha condições de acolher. Coy sempre dizia o seguinte: às pessoas que faziam doações para a casa: não mandem roupas velhas para as crianças da minha casa, pois elas devem se vestir tão bem quanto seus filhos. Dizem que depois que Coy recebia as crianças e cuidava delas, até mesmo o governador teria orgulho de ficar com elas. Jack as ensinava a orar, ensinava-lhes sobre Jesus e as levava à igreja regularmente. A maioria delas era batizada com o Espírito Santo e falava em línguas. Mais tarde, Coy conseguiu comprar uma propriedade de aproximadamente 81 hectares nos arredores de Dallas, para construir a casa. Essa terra era suficiente para a construção de uma fazenda autossustentável e 4 grandes dormitórios. Coy estabeleceu um alvo de receber 200 crianças. Deus honrou os seus esforços e supriu abundantemente todas as necessidades daquela casa. O grande topo. Nessa altura de seu ministério, Coy já havia comprado e vendido muitas tendas, perseguindo seu alvo de possuir a maior tenda da nação. E finalmente ele conseguiu. Agora ele podia gabar-se do fato de que sua nova tenda era maior que o grande topo. Tempestades haviam destruído outras, mas Coy acreditava que esta seria sobrenaturalmente sustentada pelas mãos de Deus. Coy não realizava apenas reuniões pequenas, limitadas, suas campanhas eram enormes. Uma das maiores que ele realizou aconteceu na cidade de Little Rock, no estado de Arkansas, onde o governador calculou que mais de 20.000 pessoas assistiram. Surdos ouviram, cegos enxergaram e paralíticos andaram quando Deus milagrosamente os tocou com a bênção da cura. E, acima de tudo, milhares foram salvos. Então, chegou o dia em que uma nova tempestade se abateu sobre a tenda de Coy. Naquela noite, o vento soprou tão forte que o próprio avivalista mal podia aguentar em pé do lado de fora. Ainda havia 3.500 pessoas dentro da tenda, quando a tempestade atingiu o seu pior momento e um raio danificou o sistema elétrico, apagando todas as lâmpadas do recinto. Quando isso aconteceu, Coy correu até o seu trailer e começou a orar. E tão logo ele fez isso, o vento finalmente diminuiu e a tempestade se acalmou. Coy voltou para a tenda para ver como estavam as pessoas, e encontrou uma senhora no chão, aparentemente tendo um ataque do coração. Ele até podia ouvir o som da morte na garganta dela. Alguém chegou a sugerir que eles chamassem uma ambulância, mas Coy disse: nós vamos orar, e crer em Deus, e o Senhor irá curá-la. Eles oraram, e dentro de alguns minutos, ela já estava de volta ao seu estado normal, louvando a Deus com os demais irmãos. A história da grande inundação.
Coy estava presente na grande inundação que atingiu a cidade de Kansas City, a maior da história dos Estados Unidos. Antes que ele chegasse ali, sonhou com uma grande enchente invadindo a cidade de todos os lados. Entretanto, isso não o fez desistir da viagem, e ele montou a sua imensa tenda bem ao lado da cidade. Durante todas as reuniões, Deus falou em profecia que traria julgamento sobre aquela localidade, mas a maioria das pessoas não deu ouvidos aos avisos. Alguns chegaram a rir, zombar e até mesmo saíram da reunião em sinal de deboche. Choveu durante todas as noites, deixando encharcada a plataforma para onde milhares de pessoas iam quando aceitavam a Jesus durante os apelos. Coy permaneceu com seu espírito inquieto, e durante 2 noites, não conseguiu pegar no sono. Pela manhã do dia seguinte, disse à esposa: "Você acharia que estou doido se eu desmontasse a tenda? Alguma coisa está me dizendo que devo desmontá-la." Assim, quando ele estava se preparando para colocar em prática as suas palavras, viu que os seus caminhões já estavam atolados na lama, e que a umidade havia danificado as baterias, impedindo-as de funcionar. Após trabalhar arduamente para colocá-las novamente em funcionamento, foi só na parte da tarde que o grupo conseguiu fazer os caminhões funcionarem. Quando ele começou a desmontar a tenda, as pessoas começaram a questionar os seus motivos. "O que você está fazendo? Não vai haver culto hoje à noite?" "Não creio que haja motivos para preocupação. O máximo que poderia acontecer se o rio inundasse seria molhar os pés das cadeiras. Não existe a menor possibilidade de as águas transbordarem por sobre os diques. Não deixe que o diabo engane você." Porém, apesar de todas essas argumentações, Deus havia falado claramente com Coy: "Tire logo a tenda daqui." Contudo, por volta das 7h30 daquela noite, a equipe ainda não tinha retirado quase nada. Diante disso, Coy tentou organizá-los pedindo-lhes que se apressassem. E quando eles estavam começando a baixar a cobertura da tenda, um pastor se aproximou de Coy e disse: "Não retire a tenda, pois Deus pode tomar conta dela." Ao que Coy respondeu: "Eu sei que Deus pode tomar conta desta tenda, e é exatamente por isso que a estou desmontando. Deus me disse para retirá-la, e é isso que eu vou fazer." Finalmente, 3 horas mais tarde, quando eles estavam retirando a última estaca, a máquina, de retirar as estacas das tendas, travou e não puxava o poste nem mais 1 centímetro. Justo naquele momento, todos os apitos e sirenes da cidade começaram a emitir o seu som agudo, e o aviso que receberam foi: os diques se romperam. Coy estava pronto para sair, mas não conseguia colocar toda a tenda dentro das caminhonetes, e os homens estavam saindo em disparada. Então ele subiu em cima de uma grande caixa e implorou-lhes: "Pessoal, não me deixem agora. A tenda já está toda enrolada, não me deixem." Nessas alturas dos acontecimentos, a ponte que dava acesso às saídas daquela área estava abarrotada de gente em pânico, lutando umas com as outras para atravessá-la. Os homens olhavam para a multidão, e depois para Coy. Finalmente um deles disse: "Precisamos ser homens o bastante para ficar aqui e ajudá-lo. Se ele não está com medo de afogar-se, eu também não estou." Com isso, 40 homens voltaram e ajudaram Coy a colocar as lonas da tenda dentro dos carros. E somente depois que tudo estava carregado, é que eles saíram da cidade. Quando os caminhões de Coy estavam deixando Kansas City, alguns daqueles que se recusaram a deixar a cidade sentaram-se em suas varandas e zombaram dele, dizendo: Ora, os santos roladores estão de mudança. O que aconteceu? Onde está a sua fé em Deus?" Então Coy respondeu de volta: "E é por isso mesmo que estamos partindo. Nós temos fé em Deus e Ele nos disse para sairmos." Outros permaneciam em suas sacadas, rindo do evangelista. Eles sequer imaginavam que a inundação destruiria tudo o que tinham, e foi exatamente isso que aconteceu a muitos deles. Em seu trajeto deixando a cidade, Coy parou para ajudar o pastor Barnett, pai de Tommy Barnett, que foi pastor de uma das maiores igrejas localizadas em Phoenix, Arizona, a levar os seus móveis e outros pertences para a igreja. Porém, o grupo que estava ajudando na mudança era muito pequeno e foi tarde demais. O pastor e Coy viram do caminhão quando a água entrou pelas janelas da igreja, destruindo tudo. Entretanto, mesmo tendo perdido tudo o que tinha naquela enchente, Barnett fez um compromisso de permanecer em Kansas City. O pastor Barnett e Coy conseguiram salvar muitas pessoas, porém, durante o processo, também viram muitos morrerem afogados. Depois de fazerem tudo o que podiam, começaram a atravessar a ponte em busca de um lugar seguro. Quando Coy olhou para trás, viu que o nível da água no local onde antes estava armada a tenda
tinha atingido uma altura de aproximadamente 6 metros. Se tivesse permanecido ali, a tenda teria sido destruída, e apenas uma pequena parte do prédio da igreja de Barnett ainda permanecia visível. Aqueles homens viraram as costas e se foram agradecendo a Deus profundamente pela sua absoluta provisão e livramento. Envergonhados? Qual é a novidade? Em 1952, Coe viajou por toda a região sul, realizando grandes cruzadas de cura divina. 2 anos antes ele havia começado a publicar a revista The Herald of Healing, O Mensageiro da Cura, e, 1 ano depois, em 1951, a circulação da mesma já havia alcançado um número de 35.000 exemplares. Jack Coe orgulhava-se fato de que ela era uma das revistas que mais crescia na nação, com uma renovação anual de 100% das assinaturas. Por volta de 1956, a circulação da revista já havia alcançado o número de 250.000 exemplares. Quando chegou agosto de 1952, Coe iniciou um programa evangélico no rádio, e seu alcance chegou a 100 diferentes estações por semana. Milhares de pessoas foram salvas e curadas por intermédio de seu programa. Foi mais ou menos nessa época que os milagres criativos, o surgimento milagroso de partes inexistentes no corpo das pessoas, começaram a acontecer em suas reuniões. Entretanto, quando Coe realizou uma cruzada na cidade de Springfield, no Missouri, a Assembleia de Deus começou a se opor ao seu trabalho, pois não era muito favorável aos ministérios de cura divina e libertação. Entretanto, ele tinha uma personalidade vulcânica, especialmente quando se tratava de alguém querendo ser ditador ou tentando controlar o seu chamado ministerial. Ele tentou acatar as sugestões e críticas deles, e chegou até a fazer propaganda do Pentecostal Evangel, a publicação oficial das Assembleias de Deus, em uma de suas reuniões, o que resultou em um acréscimo de 120 novas assinaturas. Além disso, tirou uma grande oferta para ajudar os programas missionários deles. Contudo, Coe não era um homem preso a denominações. Por mais que ele tentasse, não conseguia ficar dentro de todas as restrições e regulamentos de um sistema denominacional. E, para complicar, ele achava que os líderes das Assembleias de Deus não acreditavam mais em milagres. Por isso, escreveu-lhes uma carta muito corajosa, sugerindo que a denominação substituísse a atual liderança por homens que acreditassem no poder milagroso de Deus. O resultado foi que o Concílio Geral da Igreja considerou a sua carta ofensiva. Depois de todos esses impasses, em 1953, Coe foi expulso das Assembleias de Deus. Eles estavam irritados com sua extrema independência e envergonhados com alguns de seus métodos. Depois disso, começou a existir um clima de animosidade entre os dois lados. Chegou a circular em boatos de que Coe tivesse pensado em dividir a igreja e fundar uma outra denominação, chamada Assembleia de Deus Fundamentalista, mas que desistira e resolvera continuar em seu chamado ministerial inicial. Nova igreja, novo lar, novo entendimento. Não demorou muito e Coe pegou a visão de ter a sua própria igreja. Seria um centro de avivamento, um lugar que evangelistas poderiam visitar e realizar campanhas contínuas. Teria espaço bastante para acomodar as pessoas que esses ministérios atrairiam. E os planos eram de fundar o mesmo tipo de centro nas demais grandes cidades do país. Coe sabia que seria grandemente criticado por essa mudança, entretanto, decidiu ir em busca do seu sonho, apesar da perseguição. Assim, em 1953, ele começou o primeiro dos centros, o Centro de Avivamento de Dallas. Durante a primavera daquele ano, Coe começou a questionar a Deus por que algumas pessoas não eram curadas. Embora já tivesse visto milhares sendo curados, também já tinha visto outros milhares indo embora sem receberem a bênção da cura. Após um período de oração, Deus revelou a Coe que muitos não compreendiam como receber a cura e que precisavam de ensinamento nas Escrituras, com respeito à sua palavra e ao seu poder. Aquela foi uma tremenda revelação para ele. Até aquele dia, muitos dos evangelistas da Voz da Cura dependiam da unção recebida por intermédio de seu dom de cura, outros não sabiam quase nada sobre o que a palavra de Deus tinha a dizer sobre o assunto. Assim, em um esforço de fortalecer a fé e dissipar as dúvidas daqueles que estavam buscando a cura, Coe construiu uma casa de fé. Era um lugar onde o enfermo poderia ficar até conseguir receber a bênção da cura, e onde havia aulas diárias sobre oração e cura divina. Finalmente, após meses de luta contra a resistência das autoridades da cidade com relação aos seus planos de construção,
a Casa da Fé de Jack Coy foi inaugurada ao lado da sua casa para crianças, o Mensageiro de Cura, no verão de 1954. Em setembro, a Casa da Fé de Coy recebeu o seu primeiro paciente em tempo integral. Dali para frente, as pessoas foram só chegando. Nenhum medicamento era oferecido ou permitido dentro das instalações e, à noite, os pacientes eram levados para o Centro de Avivamento de Dallas. Em julho daquele ano, Coy experimentou o maior avivamento de toda a história de seu ministério. Ele havia levado o seu grande topo para Pittsburgh, Pensilvânia, onde estimativas dizem que mais de 30.000 pessoas nasceram de novo. Uma das noites daquela campanha de avivamento foi reservada apenas para os casos de maçã, e mais de 75% daqueles que chegaram ali em maçãs levantaram-se e voltaram para suas casas andando. Uma grande rede de televisão noticiou as reuniões de avivamento, atraindo ainda maiores multidões para o evento. E mesmo que fortes ventos rasgaram o grande topo, durante a sua permanência em Pittsburgh, essa campanha de um mês de duração foi o ponto alto da vida ministerial de Coy. Durante todo o ano de 1953, sua igreja, o Centro Dallas de Avivamento, continuou crescendo. Coy e um outro pastor alugaram um grande teatro, o qual eles reformaram para realizar trabalhos durante a noite. O amor de Coy pelas crianças o levou a desenvolver no centro uma escola cristã de tempo integral, onde professores cheios do Espírito ensinavam as crianças e demonstravam amor a elas. O primeiro andar e a galeria do local de reuniões ficavam lotados de gente todas as noites. Quando chegou o final do ano, a congregação já havia crescido tanto que eles tiveram condições de construir suas próprias instalações. Em janeiro de 1954, Coy abriu um novo centro de avivamento em Dallas. Era um prédio simples e belo que tinha uma enorme cruz branca que se destacava bem à frente da igreja. O centro tinha um lugar para atender as pessoas da igreja todas as noites da semana. Havia ônibus que pegavam as pessoas que não tinham como vir para as reuniões, e uma ambulância que buscava qualquer um que estivesse hospitalizado, ou mesmo doente em casa, e que desejasse ir até a igreja para receber oração. Muitas provações, vida e ministério. Coy continuou evangelizando por todo o país, tentando levantar dinheiro para um programa na televisão. Então, em 1956, ele foi preso em Miami, Flórida, sob a acusação de praticar a medicina sem licença. Deixe-me esclarecer uma questão aqui. Nessa época, a cidade de Miami era conhecida por suas constantes perseguições aos ministros evangélicos, especialmente aqueles que pregavam sobre cura divina. Quando a perseguição se tornava muito intensa, a maioria dos evangelistas simplesmente pegava suas coisas e deixava a cidade. Mas não Coy. Ele preferia ficar e lutar. Lembre-se que Coy adorava uma boa briga. Por causa disso, a polícia de Miami o prendeu e o jogou na prisão. Mais tarde ele foi solto, após pagar uma fiança de $5.000. E por causa dessa sua prisão, Coy começou a exortar outros evangelistas de cura divina a vir para Miami e lutar por aquilo em que criam. E quando chegou o dia do julgamento do seu caso, ficou evidente que suas palavras haviam sido ouvidas, pois muitos evangelistas proeminentes compareceram para testemunhar em seu favor. Na verdade, existem registros que mostram que esses evangelistas puderam operar milagres de cura enquanto estavam ali prestando depoimentos. Assim, Deus transformou a situação a seu favor e, no final, o juiz deu o caso por encerrado. O incidente de Coy em Miami provou ser uma enorme vitória. Entretanto, algo muito decisivo para o seu ministério estava em vias de acontecer. Em dezembro, enquanto pregava em Hot Springs, Arkansas, o evangelista de cura divina adoeceu gravemente. Era fato conhecido que Coy sempre negligenciara terrivelmente a sua saúde. Ele mantinha uma agenda extremamente apertada, dirigindo até 3 reuniões por dia, as quais duravam de 4 a 6 semanas. O excesso de trabalho, o estresse e a falta de um descanso adequado logo trouxeram as suas consequências. Devido ao tremendo desgaste que seu corpo sofria, dizia-se que, por dentro, o corpo de Coy era como o de um homem de 90 anos de idade. A família de Coy diz que o Senhor o avisou sobre a sua morte um ano antes da data, e que ele aceitou o fato de que morreria em breve. Seu pessoal também diz que ele cria que a vinda de Jesus aconteceria logo depois da sua morte. E por causa desses dois fatos, Coy trabalhou incansavelmente para pregar o evangelho mesmo até a exaustão. Além da agenda terrível que Coy mantinha, seus hábitos alimentares eram irregulares e nada saudáveis.
Muitas noites, após as suas cruzadas, ele fazia uma refeição super pesada, às 3 horas da manhã. Consequentemente, estava extremamente acima do seu peso normal. Ironicamente, parece que a geração dos evangelistas do movimento A Voz da Cura não compreendiam a questão da mordomia que o cristão deve ter com respeito ao seu corpo, como nós o fazemos hoje. Precisamos entender que o nosso corpo físico é a morada do nosso espírito aqui na Terra. Precisamos manter hábitos saudáveis de alimentação, de atitude mental e de bem-estar de um modo geral, do contrário, nossa residência física, nosso corpo, para de funcionar e morre. E se isso acontecer, então nosso espírito terá de deixar a terra para habitar o céu. Gosto de comparar o nosso corpo físico com um macacão de astronauta. Se você fosse designado a participar de uma viagem espacial, a única coisa capaz de manter o seu corpo junto à superfície da Lua é a sua roupa de astronauta. Essa roupa espacial conta com um cilindro de oxigênio, um escudo de proteção para o corpo, e é pesado o suficiente para permitir que o astronauta caminhe ereto no ambiente sem gravidade do espaço. Porém, se essa vestimenta fosse danificada, o suprimento de oxigênio seria interrompido, a proteção deixaria de existir e o astronauta flutuaria deixando a superfície lunar. Por quê? Porque você precisa dessa roupa de astronauta para conseguir ficar na Lua. A mesma coisa é verdade com relação ao nosso corpo físico. Se falharmos em nossa tarefa de sermos bons mordomos de nossa carne, nosso corpo morrerá cedo, e então, nosso espírito terá de partir. Por isso, se não cuidarmos de nosso corpo físico, nossa vida e ministério chegarão ao fim. Uma morte precoce. Inicialmente Coy achou que estava com esgotamento físico, entretanto, logo diagnosticaram que ele tinha poliomielite. Sua esposa queria que ele fosse internado em um hospital, e para que ela ficasse mais tranquila, ele consentiu. Durante o seu tempo de internação, Coy permaneceu a maior parte do tempo inconsciente, contudo, havia algumas vezes que ele recobrava a consciência e conseguia dizer o que estava precisando. Segundo sua esposa, o Senhor havia falado com Coy que sua hora de partir chegará. Assim, no início de 1957, Jack Coy partiu para estar com o Senhor. Joanita Coy foi duramente repreendida por muitos evangelistas por não ter permitido que eles orassem por seu marido. Gordon Lindsay, porém, disse que a morte de Coy devia ser vontade de Deus, ou a providência divina teria feito com que alguém tivesse conseguido orar por ele. Seu ministério simplesmente havia sido concluído. Conta-se que Coy fora avisado de sua morte próxima em razão de seu pouco cuidado com a saúde, hábitos pessoais e agenda pesada. A história é que Deus teria falado diversas vezes a determinado obreiro transmitindo-lhe uma palavra de advertência para Jack Coy. Ele teria obedecido a Deus e ido falar com Coy. Conforme a história, Coy precisava corrigir-se em 3 áreas. Primeira, o amor aos irmãos. Segunda, seu peso e... Terceira, o amor ao dinheiro. O profeta teria dito a Coy que se ele não se corrigisse nesses pontos, morreria cedo. E Coy realmente morreu cedo, ele tinha apenas 38 anos de idade. É importante notar aqui que a família de Coy nega veementemente que esse profeta em particular tenha falado alguma vez com Coy. Eles afirmam que um parente de Coy chegou a procurar o tal profeta para confrontá-lo a respeito desse relato tão amplamente divulgado. Ainda segundo a família, este profeta disse que nunca havia falado diretamente com Coy, embora Deus tenha mandado a ele que o fizesse. O ministério continua. Depois da morte de Coy, sua esposa anunciou que ela e os chefes dos departamentos dariam prosseguimento ao ministério do seu marido. Ela trabalhava como pastora assistente do Centro Dallas de Avivamento e, durante algum tempo, continuou realizando campanhas de cura divina. Houve muitas pessoas que sentiram que ela poderia ter continuado e começado seu próprio ministério de avivamento, entretanto, ela preferiu deixar que essa parte do ministério acabasse. Mais e mais ela direcionava suas energias para o trabalho com missões estrangeiras e para a Casa das Crianças, o Mensageiro da Cura. Mesmo depois da morte de Coy, o Herald of Ealing continuou com a sua tiragem de 300 mil. Foi somente quando Joanita decidiu terminar com a publicação, que a popularidade do seu marido diminuiu. Hoje em dia, ambos os filhos de Jack Coy, Jack Jr. e Steve estão no ministério, pastoreando suas próprias igrejas, e a senhora Coy continua ativa na igreja. Os Coy continuam pregando o evangelho e ensinando sobre Jesus a essa geração e à próxima, cumprindo o plano de Deus na vida de cada um, individualmente.
Não viva no passado. Uma das grandes coisas a respeito de Jack Coy é que ele nunca permitiu que o seu passado o atrapalhasse. Seu passado deve ter influenciado suas atitudes, mas nunca o impediu ou fez com que recuasse. Quando criança, ele foi grandemente machucado por causa das terríveis condições dentro de sua casa, entretanto, isso nunca foi desculpa para que ele se sentasse em um canto e ficasse sentindo pena de si mesmo. Em vez de fazê-lo sentir-se um coitadinho, aqueles tempos difíceis construíram dentro dele uma consciência da necessidade de libertação. Ele sabia que não podia depender das outras pessoas para fazerem as coisas por ele, afinal, ele era um lutador. E verdade de que, às vezes, ele chegou a lutar na carne. Contudo, Jack Coy estava determinado a fazer alguma coisa com a fome que sentia em seu coração. Ele estava determinado a assumir o controle de sua vida terrivelmente prejudicada, em vez de permitir que aquelas desvantagens continuassem a controlar a vida dele. Como resultado disso, Coy saiu de seu lugar e se lançou à frente, como um dos líderes do avivamento à voz da cura. Ele possuía aquele tipo de independência que mantém um obreiro em posição de vanguarda. Quando baseamos a nossa vida e a nossa fé no que o homem fala, ou nos horrores de nosso passado, somos derrotados. Entretanto, quando perseguimos ou corremos atrás do clamor do nosso coração, Deus vem em nosso socorro cada vez que precisamos e manifesta a sua glória em nós. Mais uma importante lição que podemos tirar da vida de Coy: compreender que não precisamos exagerar os fatos que realizamos e nem competir com alguém para mostrar o nosso valor. Essa é a única área do ministério de Jack Coy que, a meu ver, ri em alguma coisa passível de reprovação. Às vezes, se a insegurança prevalecer em um ministério, a pessoa irá, ou se retrair, ou passar dos limites para provar o seu valor. Quando seguimos os anseios da carne, temos de confiar em nossa própria força, e aí, nos desgastamos antes de tempo. O seu passado jamais determinará o seu futuro, a menos que você permita. Pela fé, podemos ter um futuro absolutamente novo. E esse futuro é claro, sólido, não experimentado por ninguém, e está esperando para viver com você todos os sonhos que você traz em seu interior. Mantenha o Senhor como a sua maior paixão, e os desejos do seu coração irão certamente se concretizar.